Agora, vem comigo aqui, eu quero falar com a nossa Thaís Travensoli. Uma tragédia que destruiu uma família. Um rapaz está sendo procurado depois de matar o pai a facadas. O detalhe, 5 anos antes, ele já tinha assassinado a mãe do mesmo jeito. Mas ele foi absolvido, né? Ele seria esquizofrênico, teria esquizofrenia. Segurança. Pois é, doutora Márcia, aí é que tá, né? Porque ele teria ido morar com o pai, né? Na época em que a mãe foi morta, a irmã desse jovem parecia pressentir que ele poderia voltar a matar. E aí, exatamente foi o que aconteceu, não é, Thaís Travessoli? O que mais você apurou dessa história? Foi o que aconteceu sim, Jasson. Então, há 5 anos, essa família perdeu a dona Denise, vítima de facadas do próprio filho. Agora, ele agiu de novo contra o pai, também a facadas. Lembrando que lá na época, quando ele foi absolvido, né, a defesa disse que ele é esquizofrênico. Agora, ele matou o pai e fugiu com um carro que foi encontrado no nosso litoral. Veja a reportagem. Há 5 anos, Muriel contava com detalhes como matou a mãe. Coloquei pra cima e introduzi no peito dela. Acertou onde, mais ou menos? Aqui, assim, nessa região. Meu Deus, isso nunca mais vai ter fim. Uma hora eu tenho que dar um fim nisso. E acreditava piamente de que a minha mãe é o centro de toda a maldade de minha vida. O vídeo foi feito por policiais que investigaram o caso em novembro de 2017. Muriel foi julgado, absolvido e voltou para casa. O que a família jamais esperava era que Muriel, mais tarde, mataria também o pai. Renato José Madeira, de 71 anos, foi morto também a facadas. Seu Renato é esse senhor que 4 meses após a morte da esposa, recebeu uma equipe da RIC TV e falou sobre a absolvição do filho. Mas que justa, porque veja bem, não precisa ser inteligente para... Se alguém age inconscientemente, vai punir por quê? Na época, a irmã de Muriel não concordou com a decisão. Não tem como conviver com a pessoa que matou a minha mãe. A partir do momento que ele fez isso, ele deixou de ser meu irmão. Ninguém pode garantir de que ele não vai voltar a usar droga e voltar a matar uma pessoa. Ele matou a mãe dele. Muriel foi absolvido em janeiro de 2019. O Ministério Público sustentava a aplicação de medida de segurança, o internamento do rapaz. Já a Defensoria pediu a absolvição, o que foi aceito. Muriel não recebeu pena nem medida de segurança. Ele voltou para casa depois do júri popular e deveria procurar atendimento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. A mãe, Dona Denise, tinha 64 anos. Era professora e morava apenas com Muriel, em Curitiba. Depois que saiu da prisão, Muriel foi morar com o pai, em Joinville, Santa Catarina. O crime foi descoberto por parentes que moram na mesma rua. Eles sentiram falta de seu Renato e desconfiaram que havia algo de errado. Eu disse, o carro não está na garagem, só se ele foi viajar. Aí, porque eu não vi o carro, eu não me preocupei. Entendeu? Muriel fugiu com o carro do pai. O veículo foi encontrado em Guaratuba, no litoral. Ele continua foragido. Moradores contaram que o rapaz era usuário de drogas e era violento com o pai. Eu disse, matou a mãe, querendo dinheiro para droga. E a mãe não deu, brigou com ele. E talvez seja essa briga. Foi isso. Na casa também morava outro filho de seu Renato, um jovem com deficiência intelectual. Ele ficou o tempo todo na casa com o pai morto e sem alimentação. Ô, Thaís Travessoli, o carro então foi encontrado no litoral paranaense. Você sabe qual praia que foi? Foi em Guaratuba, Jasson. Agora, o ponto específico de Guaratuba, eu não tenho essa informação exata para te passar aqui, mas confirmando, então, ele continua foragido. O carro foi encontrado na semana passada, na região do nosso litoral. E agora fica essa preocupação, né? Se, de fato, ele é uma pessoa que tem problemas mentais, isso já foi comprovado também, se ele tem essa questão da esquizofrenia, né, Jasson, e precisa até de atendimento, precisa de ajuda nesse momento. Outras pessoas que estão no litoral, eu imagino que ficam com um certo
muito medo de até serem colocadas em risco nesse momento, Jason. Mas foi no nosso litoral, 5 veículos foi encontrado. Pois é, a doutora Márcia Marcondes, mas como é que se chega realmente à comprovação de um caso de esquizofrenia? Porque pelo que a gente ouviu aí da própria família, a impressão que dá é que ele era um usuário de droga. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. O fato é que o uso contínuo de alguns tipos de drogas pode levar a doenças ou debilidades mentais, entre elas a esquizofrenia. Isso não é incomum, né? Infelizmente. O fato é que naquele momento em que ele foi absolvido, mas se sabia, até pela informação dele, que era ele que tinha cometido o crime, por que não se fez uma vigilância no sentido de que ele fosse tratado dessa esquizofrenia, que ele fosse tratado do Não uso de houve drogas? vigilância, porque me parece que na sentença Não. até ele deveria ter sido cuidado pelo Ele CRAS. foi devolvido ao pai, que naquele momento, inclusive, concordava com a situação, pela própria palavras dele, mas onde é que está a ideia de prevenção de um próximo fato? Porque E aí o Estado não tem é para braço para qualquer isso, um matar doutora? a mãe, né? E o Estado tem braço para isso, para acompanhar uma situação como essa? Deveria ter sido acompanhado pelo menos por um tempo, doutora Márcia? Deveria ter sido acompanhado, sim. Mas, afinal de contas, nós vimos a consequência disso, né? Claro, nós temos, às vezes, uma situação. O Estado diz assim, não, olha, você vai levar seu filho para casa, tá? Ele tem que fazer o tratamento, qualquer coisa me avisa. Se a família não avisa, o Estado entende que está acontecendo tudo normalmente, né? Pois é, e veja que o pai, esse homem que você está vendo aqui, ó, na época, acolheu o filho. Acolheu. Levou o filho para casa. Ele, que aí na delegacia, confessou a morte da mãe, tá? E a irmã sempre achou que ele poderia voltar a matar. E infelizmente foi o que aconteceu. Imagina isso, gente, acabar com o pai e com a mãe, né? A irmã nunca perdoou ele por isso. Tanto que não queria nem saber mais do irmão, né? Sim, afinal de contas, veja uma coisa, a nossa tendência é proteger nossa família, né? Se imagina uma pessoa para chegar a matar a própria mãe, é porque realmente tem algum problema muito grave. Eu entendo a não conformidade dela e o temor dela, que inclusive acabou se revelando agora a verdade, né? Então, aconteceu isso de novo. E agora vamos ver qual é a condução a partir da prisão dele, o que vai acontecer, né? Pois é, está sendo procurado, né, Thaís? Exatamente, Jason. A apuração da nossa produção aqui do Balanço Geral, que continua foragido. Então, quem tiver informações a respeito do Muriel, a gente já mostrou a imagem dele aqui, você viu também na reportagem. Quem tiver informações, que comunique à polícia, porque esse homem está sendo procurado. Obrigado, Thaís Travessoli. Obrigado. Daqui a pouco a Thaís volta. Vem aqui comigo aqui agora, que eu quero trazer agora o Thiago Silva num outro